Então, queria contar uma história para vocês. Eu conheci um homem que ele não tinha muita esperança sobre casamento, sobre uma vida a dois. Até que um dia ele conheceu uma religião, uma igreja que demonstrava que os casamentos ali tinham sucesso, que eram perfeitos, que os namoros eram perfeitos, que as coisas davam certo. E ele se animou e entrou para essa igreja e viveu intensamente essa religião, se dedicando a Deus, crescendo, aprendendo com humildade sobre como fazer para ter um bom casamento, como fazer para ter sucesso, como educar filhos, porque ele também não teve a melhor educação do mundo, mas como diz o outro, cada um pode dar e dar o que recebeu, né? Com certeza esse homem se esforçou muito, porque ele sabia que o pai dele deu mais do que tinha recebido, e ele também queria dar mais do que recebeu para os seus filhos. Esse garoto jovem que começou a sonhar com um casamento de sucesso e encontrou num relacionamento com Deus esperança e fé, um dia conseguiu se casar. Um jovem que não acreditava mais no casamento, um jovem que tinha visto nos seus pais, nas pessoas da sua família, muitos divórcios, muitas separações, muitas frustrações. Ele chegava a pensar que não conhecia um casamento de sucesso. Então esse jovem encontrou esperança através da Bíblia, da igreja, de bons exemplos. E um dia ele se casou, como eu já disse. Essa é uma história que eu vou contar em capítulos, mas é uma pessoa que eu conheço muito, muito mesmo. Só teve um porém, um detalhe. Ele namorou conforme os padrões daquela igreja, aplicando todas as regras, tudo que a igreja ensinava, algumas regras da instituição, outras da Bíblia, mas ele sonhava em ter o casamento de sucesso. E quando ele se casou, foi para a lua de mel, aquela coisa toda, mas depois ele percebeu que o casamento dele não tinha aquele sucesso, aquele conto de fadas que ele ouvia tanto dos seus líderes espirituais, que todos na igreja, os líderes, pareciam ter um casamento perfeito. Havia perfeição nessa igreja, nesses líderes. E esse jovem sonhava com um casamento perfeito. Mas quando ele se casou, logo na lua de mel, ele percebeu que não era perfeito o seu casamento. Mas ele pensou assim, mas eu obedeci todas as regras. Eu pratiquei tudo que me ensinaram. E uma das regras dessa igreja é que o primeiro beijo, o primeiro contato físico tinha que ser depois de casar, no altar. Imagina. Mas ele acreditou, ele teve fé, ele confiou em Deus, ele confiou no líder, nos líderes, na igreja. E ele deu esse passo de fé, e haja fé, e muita fé, né? E é interessante, porque na lua de mel esse jovem já começou a ficar um pouco frustrado, porque ele viu que o casamento não era perfeito, que a pessoa não era perfeita e que ele não era perfeito também. Então ele se frustrou um pouco, porque contos de fadas não existem, não é isso? E aí tem uma segunda etapa da vida desse jovem, que é aprender a viver com a realidade. Isso fica para o próximo capítulo. Mas eu quero gravar um pouco, alguns vídeos falando sobre histórias de casamento. Olha, mas vou te contar, tem mais erros do que acerto. Tem muitos erros. Porque na verdade esse jovem sou eu. E essa história é muito longa. Mas eu queria começar com esse detalhe, aguçar um pouco a curiosidade de vocês, de um conto de fadas direto para a realidade.
Quero falar com alguns padrões e princípios bíblicos, né? Porque são princípios que norteiam a minha vida até hoje. E olha, essa história é longa. Mas resolvi dar a cara a tapa, resolvi me expor, tomando cuidado e zelo com o meu cônjuge, ou melhor, com os meus relacionamentos também anteriores. Aqui eu estou aqui para falar do meu coração, dos meus erros, do que eu aprendi e quem sabe assim poder ajudar um pouco cada um nessa tarefa tão difícil. Enfim, tão delicada, né? Mas que também traz muitas alegrias, que é o casamento, que é o relacionamento a dois. Então, para começar hoje, vamos parar por aqui, né? Senão esse vídeo vai ficar tão pesado que não vai dar para carregar. Tá bom? Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Olha, irmãos, a minha ideia é ajudar cada um, me ajudar, porque a partir do momento que eu comecei a fazer essas lives, me inspirar, me preocupar mais com Deus, com as coisas espirituais, com certeza isso tem me ajudado muito também. Muito, talvez tenha me ajudado mais do que as pessoas com quem eu me comunico. Então vamos em frente, tá bom? Beijo grande a todos e um ótimo fim de dia, né? Daqui a pouco é boa noite. Beijo.